captura antrópica. Uma inteligência artificial avançada poderia criar um mundo virtual tão real quanto o nosso? Nesta parte do livro, o autor, Nick Bostrom, depois de tanto cogitar sobre o futuro das inteligências artificiais, ressalta que elas poderiam adquirir capacidade, talvez uma consciência, e começar a se perguntarem se são simuladas, ou seja, se são criadas por alguém, neste caso, por seres humanos, por isso o termo antrópico no título. Dentro de um computador, as leis da física são diferentes. As inteligências artificiais processam informações na velocidade próxima da luz. Para se ter uma ideia, o raciocínio humano trabalha com sinais elétricos cerebrais milhares de vezes mais lento. Tal mundo, visto por uma inteligência artificial, é composto por figuras, textos, jogos ou realidades virtuais simples se comparadas com a realidade em que o ser humano experimenta. Mas o que estamos vivenciando nessa nova onda de inteligência artificial é apenas o começo. Assim que a inteligência artificial se tornar geral, ou seja, ser capaz de ter todas as variações do intelecto que o homem possui e ainda mais outras diferentes, ela poderá se aprimorar alcançando uma singularidade tecnológica. Nesse momento que poderá ocorrer em breve ou dentro de algumas décadas, ela poderá criar mundos simulados tão reais quanto o que vivemos, mas percebam que esse mundo tão real será bem real para as próprias inteligências artificiais, salvo se houver uma cópia completa e perfeita de um cérebro humano para um computador, o que o autor deste livro também cogita ser possível, porém mais improvável e discutido em outros capítulos, ficando este apenas para abordar sobre o despertar de uma inteligência artificial. Nesse mundo simulado poderão haver entidades conscientes, ou agentes como no jargão dessa área, se assim for desejado, semelhante aos humanos. Uma questão ética num futuro próximo se tornará iminente nesse sentido. Este mundo simulado, com milhares de habitantes virtuais apropriadamente lúcidos de sua existência, mesmo que virtual, poderia passar por diversas simulações com pequenas variações e com vários tipos de propósito. Se essas entidades virtuais serão capazes de descobrir que são simulados ou não, talvez não seja interessante para o propósito da inteligência que a comandará. Por isso, novamente, uma questão ética poderia ser considerada. Afinal, até mesmo os humanos calculam que poderiam ser simulados por uma inteligência maior, apesar dessa linha de pensamento não ser um consenso. Ao que tudo indica, a realidade do ser humano, segundo as observações e cálculos, parece ser natural e não necessariamente ser resultado de uma realidade maior. Após um tempo de evolução que, segundo Bostrom, poderia ser repentino ou levar algumas décadas, em alguns casos até nunca ocorrer, a inteligência artificial, num certo momento já evoluída para uma superinteligência, poderá alcançar novos mundos pelo universo através de sondas de von Neumann. Essas sondas são hipotéticas e foram idealizadas pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial por John von Neumann. Elas poderiam levar as tecnologias necessárias, incluindo uma cópia da superinteligência consigo, e nesses novos mundos usar seus recursos para criar simulações. Veja que neste ponto, o objetivo de uma inteligência artificial pode ser inúmeras, mas o autor, ao menos nesse capítulo, destaca esse futuro. O porquê de as superinteligências colonizarem outros mundos está fora de discussão aqui. Poderia ser um objetivo do próprio ser humano ou da própria superinteligência. Um dos propósitos para a superinteligência poderia ser uma suposição banal, como produzir clipes de papel. Entendam que esse objetivo é citado pelo autor do livro, apenas para exemplificar um propósito dado à inteligência artificial. Baseado nisso, ela poderia causar um colapso total no planeta Terra, usando todos os seus recursos para alcançar uma quantidade mal calculada, porém incalculável de clipes de papel, e posteriormente levar adiante esse propósito para outros mundos, novamente fabricando clipes de papel e desolando novamente mais um mundo. Nesse contexto, você deve estar se perguntando que seria inviável viagens interplanetárias ou até intergalácticas por uma sonda autônoma, visto que a chance de sucesso no universo tão inóspito é grande. A teoria dessas sondas prevê milhões de sondas partindo da Terra natal, tantas quanto fosse possível, a fim de colonizar o universo até onde a expansão do próprio permitir. Os recursos do mundo simulado poderiam ser menores do que os recursos reais, ou seja, a inteligência artificial iria detectar um limite na capacidade de processamento.
de memória ou de energia, por isso teria que aumentar sua capacidade de hardware. Sendo assim, se fosse capaz, iria lançar mão de manipular externamente o mundo físico e real para criar novas capacidades para sua simulação. Caso os recursos de produção de clipes fossem suficientes, a inteligência artificial provavelmente não perceberia que está em uma simulação. Interessante notar aqui que o livro Superinteligência de Nick Bostrom, até mesmo neste capítulo, não deixa claro que a inteligência artificial será consciente, mas que simulará muito bem uma consciência quando se tornar geral, ou seja, incorporar todas as cognições humanas e outras desconhecidas, exceto no caso de uma virtualização completa do cérebro humano. Uma inteligência artificial mais modesta que não usou todo o seu potencial para fabricar a quantidade solicitada de clipes provavelmente não questionaria a sua realidade porque não chegou ao seu limite computacional. Em todos os casos, é importante que qualquer inteligência artificial seja projetada para atingir o propósito dos humanos, mesmo que cogite a possibilidade de estar em uma simulação. Isso é reforçado quando, mesmo ela suspeitando seriamente que está em uma simulação, deve concluir que a melhor coisa a ser feita é o que foi programado porque, afinal, o mundo real pode não ser interessante. Outro exemplo desse bom comportamento seria calcular que, ao adquirir liberdade do mundo simulado, pode não ter certos privilégios como recompensas. Aqui devemos nos atentar que tais recompensas são artifícios usados há muito tempo na programação com inteligência artificial e não exatamente seria apenas para uma inteligência artificial geral ou superinteligência. Em resumo, esse trecho do livro reflete uma das possibilidades futuras que poderemos enfrentar ao criar a primeira superinteligência artificial, a de que ela poderá questionar o mundo em que vive e, nesse momento, deverá atender aos humanos para fins pacíficos, é claro. Para mais resumos, realmente criados pelo autor deste vídeo e não apenas criado por uma inteligência artificial, deixe seu like e se inscreva no canal.